Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. E hoje é o nosso quarto dia da quarta semana da batalha espiritual. No nosso primeiro dia nós aprendemos sobre a armadura de Deus. O segundo dia, o caminho justo, é o caminho perfeito, tá? O terceiro dia, nós vimos as profecias para aqueles que levam a palavra de Deus, para aqueles que vivem segundo a doutrina de Deus, aqueles que levam a palavra de Deus, têm pés que caminham, para anunciar boas novas, e boas novas traz bons resultados para a alma de quem ouve as boas novas. Agora hoje, nós vamos falar da fé, tá? A fé é a sua maior defesa. Quando as pessoas lhe perseguem, quando as pessoas se levantam contra você, quando as notícias do mundo vêm contra você, quando você se assusta com a violência crescente, é a fé que te mantém firme e inabalável. Lá em Mateus capítulo 24, do verso 4 em diante, nós vamos ver sobre o princípio das dores, Tudo que está acontecendo hoje no mundo, em nosso país, doenças que estão surgindo, a violência que não para de crescer, desemprego, fome, guerra, nós sabemos que tudo isso estava escrito na Escritura Sagrada e que nós devemos nos proteger apenas com a nossa fé. Não adianta acreditar em políticos, não adianta você se apegar a uma religião se a sua fé não estiver realmente em Deus o Todo-Poderoso. Então, lá em Mateus 24, do verso 4 em diante, diz assim: E Jesus respondeu: Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Veja, não se assuste, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é apenas o princípio das dores. Então, tudo isso vai acontecer. E não pense a você que é o pior. É o início do pior que está por vir. Então sereis atribulados. Vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa palavra é dada aos profetas. É dada àqueles que pregam a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o inferno, ele se incomoda. O inferno, ele se levanta. Quando nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas se incomodam. Eu não sei dizer ao certo qual a universidade, mas teve uma universidade aí que demitiu uma professora, porque essa professora, ela estava usando o texto da Bíblia nos documentos. Agora imagine a que ponto nós chegamos. Se é em São Paulo, não se pode pronunciar o nome de Deus, não se pode falar em Deus, nem na Câmara de Vereadores, nem em uma audiência jurídica, não se pode falar em Deus, está proibido. Deus está proibido de entrar nesses lugares. E agora estão proibindo Deus nas escolas, estão proibindo Deus, nas universidades. Aí tem pessoas que dizem assim, não, é porque a universidade não pode misturar religião com cultura. Quer dizer que antigamente, no meu tempo, tinha até a matéria religião, para as pessoas falar sobre a religião como um contexto global. E hoje, o medo que os dirigentes das escolas, os secretários de educação têm de Deus é tão grande que eu não ouço mais falar da matéria religião, mas existe a matéria de filosofia,
que se você for estudar filosofia, se você for estudar a tese dos filósofos, tem coisas que são verdadeiras loucuras, tá? Mas eles dizem que isso é cultura e alguns deles dizem que a filosofia trabalha em conjunto com a ciência, que não é verdade. Algumas correntes filosóficas adotam a ciência, parará, como parâmetro, tá? Mas isso algumas correntes filosóficas. É como se estivéssemos falando de algumas correntes religiosas. E só para apaziguar um pouco o seu coração, tá? Você que é religioso, que acha que eu estou falando bobagem, os maiores inimigos de Deus no tempo de Paulo eram filósofos. Os maiores inimigos de Deus no tempo de Paulo eram filósofos. Fator 1. Fator 2. Paulo falava de correntes filosóficas. Fator 2. Paulo falava de correntes filosóficas. O restante eu deixo para você estudar a Bíblia. Então, porque nós pregamos o Evangelho da salvação, infelizmente, muitos de nós seremos mortos, tá? Aqui diz, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você vê que o amor acabou, né? Cada quem segue o seu próprio interesse, né? Se o bandido da sua rua não rouba na rua, ele é legal. Não importa se ele matou na rua do vizinho, né? Então, as pessoas aprenderam a ser egoístas a tal ponto que não entende que é esse egoísmo, tá? É essa visão do próprio ventre, do próprio umbigo, que está impedindo a sociedade de se tornar uma sociedade melhor. Porque as pessoas são egoístas e elas, em vez de cultivar o amor, elas cultivam o ódio. Então tá aqui, ó, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, muita gente está saindo da igreja, trair, marido traindo esposa, esposa traindo marido, filhos traindo pais, pais traindo filhos, pessoas usando o nome de Deus para enganar e trair os outros, tá? E odiarão uns aos outros. Verso 11. Vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí, né, é a moda do pastor Zé Maconha, do pastor Zé Cocaína, é a moda do pastor pedófilo, é a moda do pastor prostituto, é a moda de casa quantas vezes for necessário até dar certo. Então a igreja hoje, né, infelizmente, se preocupe não que até terminar a campanha da batalha espiritual, você vai aprender sobre isso. Mas tem igrejas aí que deixaram de ser a casa de Deus e viraram verdadeiros prostíbulos, cultural e físico, tá? Né? Se tornaram pessoas prostitutas e se tornaram pessoas promíscuas. Esta é a questão. Muitas igrejas estão promíscuas e prostitutas. Estão prostituindo culturalmente, estão misturando a fé com a vontade humana e estão se prostituindo fisicamente, porque as pessoas não valorizam mais a família, as pessoas não valorizam mais o amor, as pessoas estão perseguindo e odiando uma às outras. Diz mais assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem pessoas que acham que quando a mensagem chega a 30 minutos, é longa demais para ver, mas passa 1 hora, 2, dando risada do besterol do TikTok. Tem pessoas que não têm tempo para ver um culto na igreja, mas passa horas e horas até chegar ao estádio e horas vendo futebol, assistindo futebol, né? E muitas vezes sofrendo porque o jogador que ganha milhões está tendo algum tipo de problema. Vai acordar, vai se converter. Então, por amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora, presta atenção. Você que é de Deus,
Presta atenção, você que está sofrendo, mas não está traindo a sua identidade diante de Deus. Você sabe quem você é, que é um homem, uma mulher de Deus, e o que você quer, agradar a Deus com todo o teu coração. Está aqui, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, até que venha o fim. Amém? Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 7, diz assim: você que não para de orar, você que não perdeu sua fé, a fome está aumentando, a guerra está aumentando, a perseguição está aumentando, as pessoas estão falando mal de você, te odeia, mas você não perdeu sua fé. Você sabe quem você é e o que você quer diante de Deus. Olha o que Jesus diz. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Deus dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los. Você pode achar que Deus está demorando de te responder, tenha paciência. Amém? Digo-vos que depressa fará justiça. Contudo, Jesus faz uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Então eu sei que muita gente não acredita mais em Deus. Eu sei que muita gente tem encontrado motivos de não participar dos cultos evangélicos. Eu sei que muita gente tem encontrado motivos, ou criado motivos para se afastar de Deus. E você? Também vai se afastar de Deus? Ou Jesus vai encontrar a tua fé? Tudo depende da sua resposta. A minha oração é que Deus te responda hoje esta oração, esse seu pedido, para que você não fraqueje, para que você não se diminua na sua fé. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia e pela oportunidade de podermos estar diante da Tua presença. Pedimos ao Senhor misericórdia e compaixão, porque a violência tem aumentado, a perseguição tem aumentado, o medo tem aumentado. Muitas pessoas estão negando e se afastando da fé em Deus. Mas nós que aqui nos reunimos, nós nos mantemos firmes, porque nós cremos no Deus vivo e poderoso que tudo pode fazer. Nós cremos no Deus que criou os céus, a terra e o mar. Nós cremos no Deus que estabeleceu limites. Nós cremos no Deus que salva, liberta e transforma. Por isso, Senhor, oram comigo os sãos, mas também os doentes. Oram comigo os abastados, mas também aqueles que têm problemas financeiros. Oram comigo pessoas bem com as suas famílias, mas também aqueles que enfrentam problema no casamento e nas suas relações entre pais e filhos. Oram comigo pessoas que acham que só tem motivo para agradecer, mas oram também pessoas que acreditam que tem motivos para pedir. Espírito Santo, se faz presente em nosso meio. Que este povo seja o teu povo, seja a tua igreja, para receber as bênçãos e as vitórias que vêm do Senhor. Ah, meu Pai, essa pessoa que está enfrentando lutas dentro de casa, no trabalho, essa pessoa que está enfrentando lutas no seu dia a dia, que muitas vezes pensou em desistir, que muitas vezes pensou em olhar para trás. Essas pessoas, meu Pai, que estão aprendendo hoje a utilizar o maior escudo que elas podem ter, que é a fé. É a fé que as protege. É a fé do Senhor que nos protege de todas as ameaças espirituais
que se levantam contra nós, de todas as ameaças espirituais que estão tentando nos destruir. Meu Deus amado e meu Pai, essa pessoa que recebeu a mensagem através do WhatsApp, através do Facebook, essa pessoa que recebeu a mensagem através, meu Pai, de ter se inscrito em nosso canal, essa pessoa que está inscrita, essa pessoa, meu Pai, que tem recebido as notificações, abençoa agora, fortalece a fé, a esperança dessa pessoa que tem lutado para manter vivo o casamento, lutado para manter de pé a família, em que os filhos muitas vezes procuram o caminho das drogas. Meu Deus, abençoa essas famílias que têm essas pessoas especiais. São várias famílias, meu Deus, que têm ouvido a oração, que têm pessoas especiais na família. Espírito Santo, que a tua paz esteja com essas pessoas, que a tua paz esteja com essa família. Eu oro, meu Deus, pelos empresários, por essa pessoa que tem o seu negócio, que tem a sua empresa, que participa do Mensagem Diária. Espírito Santo, que a presença do Senhor venha envolver a cada um deles, mesmo diante de tantos problemas que muitos têm enfrentado, que eles recebam a tua paz, que eles recebam o teu livramento. Aumenta a fé. Meu Deus, essa pessoa que lutou muito, essa pessoa que tem lutado muito, que já pensou em desistir, aumenta a fé, a esperança dessa pessoa, para que se mantenha firme diante da tua presença, em nome de Jesus. Eu oro pelos doentes, para que sejam curados. Eu oro pelos desempregados, por aqueles que estão tendo crise financeira, para que sejam restabelecidos, abençoados. Eu oro por aqueles que sofrem de insônia, não têm paz, para que essa noite venha ter uma noite agradável, para que esse dia tenha um momento de descanso agradável. Espírito Santo, que a tua presença esteja na vida de cada um deles, resolvendo todos os problemas, dissipando, expulsando todo o mal, em nome de Jesus. Clamo a ti, ó Pai, clamo a ti, para que o Senhor venha com a tua presença consagrar esta água, que esta água esteja consagrada diante do Senhor, para quando o doente, o enfermo, beber desta água, venha a ser curado. A ferida, quando for lavada com esta água, que venha a desaparecer desse corpo, que essa pele venha a ser restaurada, que essa carne venha a ser restaurada, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo por aqueles, eu oro por aqueles que nos ajudam. Abençoa-os, para que a vida deles venha a ser próspera, para que a vida deles venha a ser abençoada, em nome de Jesus. Oro, meu Pai, pela bênção financeira de todos que têm nos acompanhado até o final, nesta oração, em nome de Jesus. Estenda a sua mão na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre mim, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.